Finalmente retornando nossas aulas. Não é da maneira como nós gostaríamos. Bom seria que nós pudéssemos estar em sala de aula, podendo compartilhar ideias, olho no olho, cara a cara, mas infelizmente não está sendo possível. Por questão de saúde, o bom é que a gente continue mantendo distância, mas nós sabemos que a educação, o ensino não pode parar. Por isso mesmo, enquanto essa pandemia estiver ocorrendo, nós iremos estar aqui aprendendo por meio de videoaulas. Nós passamos muito tempo parados, faz mais de um mês. Por isso mesmo, a gente precisa, para poder dar continuação aos nossos estudos, relembrar um pouco os conteúdos que nós vimos antes de nós sairmos de férias. A aula de hoje, nossa primeira aula no caso, é sobre o gênero textual História em Quadrinhos. Vocês lembram, a gente já viu esse gênero textual. Gênero textual que, por sua vez, é muito divertido. Gênero textual que tenho certeza que muitos de vocês devem ter coleções e coleções de história em quadrinhos aí. Então, com certeza essa aula vai ser divertidíssima. A gente apenas vai entender de maneira mais sistemática como é que se organiza uma história em quadrinho. Então vamos nessa. Como nós já falamos anteriormente, o tema do nosso estudo de hoje é o gênero textual História em Quadrinhos. Tenho certeza que todo mundo aí, pelo menos um dia na vida, já leu uma história em quadrinho, já pegou uma história em quadrinho nas suas mãos e tenho certeza que muitos de vocês, como eu já falei anteriormente, devem ter até coleções de história em quadrinhos, justamente por ser um texto muito divertido, que atrai o interesse de muitas pessoas. Então nós temos aí aparecendo agora alguns modelos de capa de história em quadrinhos, né? Agora o que nós vamos fazer é justamente tentar entender, ou melhor, relembrar, porque nós já falamos sobre isso anteriormente, algumas características básicas desse gênero textual. A primeira característica básica do gênero textual em história em quadrinhos é o fato dela ser um texto, estar dentro do grupo dos textos narrativos, né? E o que faz, quais são as características que tornam a história em quadrinho um texto que está dentro do grupo dos textos narrativos? Justamente porque ela é composta por todos os elementos da narrativa, que são o quê? Ela tem personagens, ela tem um enredo, tem começo, meio e fim, né? Ela tem um local, né? Tem um local onde a história acontece, ela tem um tempo onde a história acontece. Então isso faz com que a história em quadrinhos esteja dentro dos textos, do grupo dos textos narrativos. Outra característica também interessante da história em quadrinho é o fato do objetivo principal da história em quadrinho como texto. Então, assim, quando você pega uma história em quadrinhos, você não vai pegar uma história em quadrinho com o intuito de aprender nada. Não, eu vou pegar essa história em quadrinho porque eu quero, na realidade, aprender a fazer um bolo, ou aprender como é que se dá a rotação da Terra em torno dela mesma. Então, você não vai exatamente aprender nada, você não vai ler para aprender. O intuito de você pegar uma história em quadrinho é pegar essa história em quadrinho porque você está sem fazer nada, está aqui meio entediado e vai tentar se divertir lendo a história em quadrinho. Só que essa característica da história em quadrinho não impede que, mesmo sendo essa a principal característica dela, a gente não tenha algumas histórias em quadrinhos que tenha também esse intuito de informar. A história em quadrinho muitas vezes é feita também com o objetivo de informar, justamente pelo fato de ser um texto muito atraente, que atrai crianças e adultos. Algumas pessoas também, algumas empresas também podem se utilizar da história em quadrinhos, né, para transmitir uma informação, para alertar a população sobre um determinado tipo de doença ou sobre a preservação da natureza. Então nós vamos também encontrar a história em quadrinhos com esse objetivo, embora esse não seja o objetivo principal da história em quadrinhos. Outra característica também interessante é o fato da história em quadrinho ela ser praticamente toda composta por meio de diálogos, né? E esses diálogos, eles são feitos de que maneira? Eles são expostos de que maneira? Por meio de balões de textos. Então você está vendo aí do lado alguns tipos diferentes de balão de texto. Vamos dar uma lidinha aí na nossa caixa de texto, diz assim, olha: o diálogo entre os personagens aparece através de balões,
sendo que eles variam muito de formato, como, por exemplo, linhas contínuas interrompidas é fala sussurrada, zigue-zagueadas é demonstrando um grito ou um som de rádio ou televisão, ou em forma de nuvem simboliza o pensamento dos personagens. Então, quando você vai ler uma história em quadrinho, você deve se atentar também para o formato dos balões de texto, porque cada formato de balão de texto muitas vezes significa um tipo de informação, ou como essa informação está sendo passada. Outra coisa interessante também de nós nos atentarmos nas histórias em quadrinhos é sobre a importância do sinal de pontuação. Então, assim, como ela é uma narrativa, e é uma narrativa escrita, ou seja, não oral, a gente precisa ler algumas informações. Os sinais de pontuações são variados, reforçando a voz dos personagens, indicando o modo que eles revelam seus sentimentos, como raiva, espanto, alegria. Então, é de fundamental importância, ao lermos uma história em quadrinho, nós respeitarmos essa pontuação, porque sem respeitar essa pontuação, muitas vezes a gente nem consegue entender o real sentido da informação que está sendo passada. A gente não consegue se divertir como a gente poderia realmente se divertir. Então fica aí a dica também sobre as características do sinal de pontuação, que é de extrema importância na compreensão da leitura das histórias em quadrinhos. Outra coisa também bastante interessante, que merece também a gente destacar, que é uma característica muito própria das histórias em quadrinhos, é o uso de onomatopeias. O que são as onomatopeias? São justamente o que você está vendo aí, né? São palavras, né, que representam sons, né? Boing, splash, smack, arc. Vocês estão vendo aí algumas que representam justamente sons que podem aparecer dentro da história em quadrinho. Também a presença de onomatopeias. Vamos dar uma lida aí para a gente poder entender. Há também a presença de onomatopeias, causando certa animação à história, por meio de sons produzidos por pessoas, como o caso zzz, para o sono, o RR, para o rosnado de um cão, entre outros. E por ambientes tem o crash, que é para a batida de um carro, ou boom, para a representação de uma explosão. Vocês estão vendo aí do lado, aí na imagem que está sendo mostrada do seu lado esquerdo, algumas onomatopeias que são bastante utilizadas nas histórias em quadrinhos. Elas são de fundamental importância para a gente também, para que essas histórias em quadrinhos possam ser ainda mais divertidas. Outra coisa interessante também que a gente precisa notar é o uso da linguagem verbal e da linguagem não verbal dentro da história em quadrinhos. Linguagem verbal, a palavra verbo, né? Verbo tem a ver com palavra. Então, linguagem verbal é a linguagem que é utilizado palavras. No caso das histórias em quadrinhos, palavras escritas. E a linguagem não verbal é a linguagem onde a gente simplesmente observa as imagens, observa o rosto dos personagens. Então nós temos aqui, nesse primeiro quadrinho, uma tirinha que ela é feita exclusivamente com linguagem não verbal. Nós estamos vendo aí o Cascão e o Cebolinha interagindo, e nós conseguimos perceber, por meio dessa tirinha, sem uso de palavra alguma, o que está acontecendo. Ao que parece, né, o Cascão se machucou de alguma maneira aí. O Cebolinha, na realidade, a gente no segundo quadrinho acha que ele está indo buscar o material de socorro aí para ajudar o Cascão, mas para nossa surpresa, ao invés de colocar um curativo na ferida do Cascão, o Cebolinha estava incomodado, era com o grito do Cascão. E aí ele acaba tapando. E para ele foi resolvida a história. O que a gente também precisa notar também é essa questão quando no final de uma história tem o que a gente chama de efeito surpresa. Todo mundo, quando começou a observar a história em quadrinhos aí, no caso a tirinha, esperava que ele tivesse corrido para ajudar o amigo. No entanto, para nossa surpresa, e é justamente isso que causa o efeito de humor, ao invés de colocar um curativo na ferida do amigo, ele coloca o tampão na boca do amigo para que ele não fique gritando e talvez incomodando ele. Mas o que é mais interessante aqui a gente notar não é nem tanto a interpretação da história, e sim, eu queria que você entendesse essa questão da linguagem não verbal. Observe como nessa história em quadrinho não foi preciso utilizar palavra nenhuma. A gente apenas observa o que está sendo apresentado na imagem, e por meio do que está sendo apresentado na imagem a gente consegue
entender direitinho o que está acontecendo. Outra coisa que gostaria de recapitular também é que o roteiro tem começo, meio e fim, bem direitinho. Então a história em quadrinhos tem que ter também esse roteiro, que é próprio dos textos narrativos. Vamos lá, agora analisando outra imagem, outra tirinha, a gente vai observar que essa próxima tirinha, diferente da primeira, ela não se utiliza só de linguagem não verbal. Nós temos aí a linguagem verbal e a linguagem não verbal trabalhando junto para construir o sentido da história. Então, se nós pegarmos só a linguagem verbal, nós não iremos entender de maneira coerente a história. E também, se nós pegarmos só a imagem, sem as palavras que estão dentro do balão de texto, provavelmente nós não iríamos entender completamente a história. Então, você vê o exemplo aí nessa tirinha de como a linguagem verbal e a linguagem não verbal trabalham junto para a composição do sentido de um texto, do sentido de uma história em quadrinhos. Muito bem. Agora que a gente já revisou o assunto sobre o gênero textual história em quadrinhos, eu gostaria de fazer uma proposta a você. Na realidade, eu vou sugerir duas propostas. Você vai escolher a que você mais gostar de fazer. A primeira proposta é a seguinte. Você certamente tem um personagem de história em quadrinhos favorito. O que eu vou sugerir que você faça? Você vai falar sobre esse seu personagem favorito. Se você não conhece ainda muito sobre ele, fica a oportunidade de você fazer uma pesquisa sobre esse personagem, a origem desse personagem, de onde ele veio, como ele adquiriu superpoderes, se ele tem superpoderes, como é esse personagem. E aí você vai fazer o quê? Você vai fazer um vídeo, um pequeno vídeo, falando sobre ele, resumindo um pouco sobre esse personagem, apresentando esse personagem para os seus colegas. A outra proposta é a seguinte. Se você não quiser fazer sobre o seu personagem favorito, você vai falar sobre a sua história em quadrinho favorita. Se você gosta de história em quadrinho, se você tem história em quadrinho em sua casa, você vai escolher uma história em quadrinho que você já tenha lido e você vai apresentar essa história em quadrinho por meio de vídeo para os seus colegas. Lembrando que o vídeo que você vai preparar deve ter entre 3 a 5 minutos, mais ou menos, para a gente não ocupar muito espaço. E, no caso, você vai postar esse vídeo no grupo de WhatsApp da escola. Nós vamos aguardar ansiosamente para ver o seu vídeo. Afinal, é uma maneira também da gente matar a saudade de você. Até lá. Só não vamos esquecer que agora nós concluímos nossa primeira aula. Você vai pegar o seu material de estudo, vai realizar as atividades que estão lá. Depois de realizar as atividades, você volta aqui para a gente continuar com a segunda aula, que é sobre gramática. A gente vai falar sobre fonema e letra. Esse assunto que a gente já viu também, mas a gente vai revisar. Até daqui a pouco. E aí, moçadinha, tudo bem? Nós estamos reiniciando nosso ano letivo, não é da maneira como nós gostaríamos, afinal nós queríamos estar em sala de aula, para a gente poder trocar ideias, para a gente poder estar cara a cara, mas infelizmente não é possível. Sendo assim, a gente vai ter que manter a distância por questão de saúde, mas a gente pode continuar, de certa forma, juntos por meio da internet, por meio de videoaula. A gente vai voltar às nossas aulas fazendo a revisão, que no caso hoje é fonema e letra. Todo mundo já deve estar aí lembrando mais ou menos das nossas aulas sobre fonema e letra. E hoje nós vamos rever esses assuntos. A primeira coisa que a gente precisa ter noção é qual é a diferença entre fonema e letra. Como é que eu posso diferenciar essas duas coisas? A primeira coisa que a gente tem que pensar é o seguinte: o que é que veio primeiro, o fonema ou foi a letra? Logicamente que o que veio primeiro foi o fonema. Afinal, fonema tem a ver com o som que a gente produz. Fonema tem a ver com o som que a gente produz. Os homens das cavernas já produziam sons para se comunicar, embora eles ainda não produzissem a letra, o alfabeto. Então a gente sabe até que eles faziam o quê? Para poder registrar as suas caças, os seus feitos, eles faziam desenhos na parede.
Muito tempo depois foi que veio o alfabeto. E aí é que justamente a gente precisa entender essa diferenciação entre a letra e o fonema, que muita gente confunde. Então, assim, as palavras, elas são formadas por unidades menores, né? Letras e também sílabas. Então, assim, a gente precisa entender o seguinte: fonema é o quê? Fonema é a menor unidade sonora de nossa língua. Já a letra é uma unidade gráfica que representa muitas vezes um som ou mais de um som, ou muitas vezes nós precisamos de duas letras para formar apenas um som. E tem até letras que não representam som nenhum. É justamente isso que a gente vai entender agora. Para a gente poder entender direitinho essa diferença, vamos prestar atenção nesse animal que você está vendo aí na tela. Que animal é esse? Isso mesmo, uma girafa. Agora vamos pegar a palavra girafa. A palavra girafa, ela tem quantas letras? Isso mesmo, 6 letras. Tem quantas sílabas? Muito bem, 3 sílabas. Agora eu gostaria que você prestasse atenção na primeira letra da palavra girafa. Isso, um G. Esse G, o nome G é o nome da letra que forma a palavra girafa. Se você prestar atenção, o G com o I, G, tem dois sons. J, I. J, I. Muito bem. O som do G é J. G. Observe que tem outra letra que também tem esse mesmo som. Você consegue lembrar dela? Você consegue perceber qual é? Muito bem, a letra J. Uma letra, ela pode ter sons diferentes ou duas letras podem também ter o mesmo som. É o caso, por exemplo, da letra S e a letra C. O C, em alguns casos, como é o caso de cebola, ele tem o mesmo som da letra S. É por isso que muita gente faz confusão. Se eu escrevo a palavra com S, se eu escrevo a palavra com C. É a mesma coisa também de outras palavras que a gente geralmente tem dificuldade. O S. O S, em alguns casos, o som do S é o som do Z. E aí muita gente confunde se eu escrevo com S ou com Z. Então observe, muitas vezes na língua portuguesa, uma letra pode ter sons diferentes ou duas letras podem ter o mesmo som. Vamos pegar algumas palavras aqui para a gente poder entender melhor essa questão de letra e fonema. A gente vai fragmentar algumas palavras. Por exemplo, a palavra rato. Na palavra rato, nós temos quantas letras? Muito bem. R, A, T e O, ou seja, 4 letras. Agora vamos ver quantos fonemas nós temos na palavra rato. Nós temos R, A, T, O. Então nós temos também 4 fonemas. Então nós temos na palavra rato 4 letras e 4 fonemas. Muito bem. Vamos a uma outra palavra. A próxima palavra que nós iremos analisar é a palavra hipopótamo. Se levarmos em consideração a quantidade de letras da palavra hipopótamo, vamos perceber que existem nessa palavra 10 letras. Mas se analisarmos com calma a quantidade de sons que aparecem nessa palavra, vamos perceber que o som do H simplesmente não existe. Por isso mesmo, essa palavra tem 10 letras, mas apenas 9 fonemas. Observemos agora a palavra táxi. Táxi. Observe que na palavra táxi, quantas letras nós temos? T, A, X, I. Temos 4 letras. Agora observe que quando eu pronuncio a palavra táxi, apesar de táxi ter 4 letras, nós temos mais do que 4 fonemas. Observe. Táxi. T-A. Olha, foquem no X da palavra táxi. Na palavra táxi, X tem como se tivesse dois sons, ó. Tax, tax. Então tem o som do K e também tem o som do S. E para finalizar tem o I. Então observe que na palavra táxi nós temos 4 letras, mas temos 5 fonemas. Observação interessante.
Vamos fazer uma recapitulação para a gente poder pegar bem direitinho tudo que a gente já estudou até agora. Algumas palavras terão tanto o mesmo número de letras como o mesmo número de fonemas. É o caso da nossa primeira palavra, rato. Algumas palavras podemos ter menos fonemas do que letras. É o caso da palavra hipopótamo, que nós temos 10 letras e apenas 9 fonemas. Já na palavra táxi, nós temos, no caso, mais fonemas do que letras. Por quê? Porque o X da palavra táxi, ele é apenas uma letra, mas que nós pronunciamos com 2 sons. Então nós temos, no caso, uma letra e 2 fonemas. A próxima palavra que eu gostaria que você observasse é a palavra pássaro. Na palavra pássaro, assim como em outras palavras que nós já estudamos, o número de letra também se diferencia em quantidade com relação à quantidade de fonemas. Por que será? Vamos observar. Na palavra pássaro, nós temos quantas letras? 7 letras. P, A, S, S, A, R, O. Agora eu gostaria que você observasse que na palavra pássaro, se você observar o SS, quando nós pronunciamos, é como se nós tivéssemos apenas um S. Então, é justamente por isso que nessa palavra eu tenho 7 letras mais 6 fonemas, porque o SS representa um único fonema, representa o som apenas do S. Agora eu gostaria que você observasse mais esse novo grupo de palavras. E gostaria que você fizesse algumas observações. Tente descobrir o que essas palavras têm em comum. Perceberam? Agora eu vou marcar algumas partes dessas palavras para ver se facilita. E agora, perceberam? Muito bem. Todas as partes marcadas das palavras são dígrafos. O que são dígrafos? O dígrafo ocorre quando duas letras se juntam na mesma palavra para formar um único som. Algumas pessoas podem confundir muitas vezes dígrafo com encontro consonatal, porque na maioria das vezes os dígrafos é o encontro de duas consoantes para formar esse único som. É claro que não existe dígrafo formado apenas por duas consoantes. Por isso mesmo, o dígrafo é dividido em dígrafos vocálicos e dígrafos consonatais. Agora, cuidado, não confunda. O fato do dígrafo ser consonatal não significa que ele é formado apenas por consoante. Por exemplo, no caso, o G e o U e o Q e o U são dígrafos consonatais, apesar de eles serem formados por uma consoante e uma vogal. Acontece que no G e o U e no Q e o U, o que predomina é o som da consoante. Já nos dígrafos vocálicos, o que predomina é o som da vogal. Geralmente os dígrafos vocálicos, como você pode ver, eles são dígrafos que têm uma vogal que virá acompanhada do M ou do N. Esse M ou esse N vai dar uma sonoridade nasal à vogal que ele acompanha. Mas o que predomina é o som da vogal. Alguns dígrafos necessitam de uma atenção especial, como é o caso do GU e do QU. O GU e o QU geralmente precedem o E e o I. Outra coisa interessante de nós notarmos também, e de nós ficarmos sempre atentos, é para nós não confundirmos o GU e o QU, dígrafo, com o GU ou QU em uma palavra onde aparece o som tanto do G quanto do Q, como é o caso da palavra Tianguá e a palavra quadro. Observe que na palavra Tianguá, o G e o U aparece cada um sonorizado. Tanto aparece o som do G como aparece o som do U. Então, nesse caso, nessa palavra especificamente, o G e o U não é dígrafo. É o caso também da palavra quadro, entre outras palavras que você também pode estar pensando nesse momento. Na palavra quadro, tanto aparece o som do Q quanto aparece o som do U. Sendo assim, eu não posso considerar o G e o U, ou o Q e o U, que aparecem nessas palavras, como dígrafo. Outros dígrafos que precisam da nossa atenção especial é o RR, SS, SC e S cedilha. Porque esses dígrafos, caso você separe as sílabas,
eles vão vir obrigatoriamente em sílabas diferentes. Toda vez que esses dígrafos aparecerem e você tiver que separar sílabas desses dígrafos, eles vão vir em sílabas diferentes. É o caso das palavras massa, barro, nascimento e crença. Nesse momento, nós vamos dar uma pausa em tudo que a gente já estudou até agora e vamos fazer um pequeno exercício. O que eu aconselho você a fazer? Você, nesse momento, vai dar pausa no vídeo onde você estiver assistindo, vai deixar o seu vídeo pausado quando aparecer a tela que você vai ver agora, que é a tela do exercício. Depois que você ver a tela do exercício, você vai dar pausa, vai copiar o exercício no seu caderno, vai responder. Somente quando você responder, você novamente dá o play e a gente vai ter a correção do exercício. Quando eu contar até 3, você vai dar pausa no vídeo. 1, 2, 3. A nossa atividade consiste em nós observarmos as palavras da primeira coluna e preenchermos a segunda e a terceira coluna de acordo com o número de letras e fonemas de cada palavra. Vamos começar. A palavra espelho, se nós observarmos, nós temos o LH, que é um dígrafo. Sendo assim, nesta palavra nós temos 7 letras, mais apenas 6 fonemas. Já na palavra ferro, nós também vamos encontrar mais um dígrafo, o RR. Sendo assim, nós encontramos nessa palavra 5 letras, mas apenas 4 fonemas. Na palavra guincho, nós temos 7 letras, mas se observarmos, iremos encontrar 2 dígrafos, o IN e o CH. Sendo assim, nós temos, apesar de nós termos 7 letras, nós só teremos 5 fonemas. Na palavra papel, nós vamos encontrar 5 letras. Como cada letra que aparece na palavra papel representa um som, nós temos o mesmo número de letras, o mesmo número de fonemas. Observe. Já na palavra chuva, nós já começamos a palavra com o CH, que também é um dígrafo. Então, nós temos 5 letras e temos 4 fonemas. Na palavra sorte, nós vamos encontrar 5 letras. Como o número de letras é o mesmo número de sons que aparece, nós dizemos que nós temos o mesmo número de fonemas que o número de letras. Observe. Na palavra honesto, nós temos 7 letras. Se você relembrar, a palavra honesto segue o mesmo exemplo da palavra hipopótamo, que nós estudamos anteriormente. Ela começa com o H, e esse H é mudo, não tem som. Sendo assim, a palavra honesto tem 7 letras, mas apenas 6 fonemas. A palavra excesso, nós vamos observar e vamos encontrar 7 letras. No entanto, na palavra excesso, nós vamos encontrar 2 dígrafos, o XC e o SS. Sendo assim, apesar da palavra ter 7 letras, nós temos apenas 5 fonemas. Na palavra máximo, nós vamos encontrar 6 letras. Cada letra que aparece na palavra máximo corresponde a um som. Sendo assim, o número de letras é o mesmo número de fonemas. Então, podemos dizer que na palavra máximo nós temos 6 letras e 6 fonemas. Na palavra fixo, você vai relembrar que ela tem um X semelhante ao som que aparece na palavra táxi, aquele que nós aprendemos. Sendo assim, o X da palavra táxi tem 2 sons, o som do K e o som do S. Sendo assim, temos 4 letras e temos 5 fonemas. E aí, pessoal, gostaram do exercício? Se saíram bem? Tenho certeza que sim. Mas esse exercício é apenas um aquecimento. Nós iremos providenciar mais uma bateria de exercícios que será enviado para você por meio de arquivo de texto ou no seu e-mail
e também provavelmente será lançado no grupo de WhatsApp da escola. Bons estudos e até a próxima!